Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Chiara Bosetti e hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal. Uma série que tem tempo que eu gostaria de fazer, mas ainda não tinha achado como é que eu ia encaixar ela aqui. E agora eu pensei que a gente podia falar um pouquinho sobre história da arte. Mas eu não vou devagar muito, não. Vamos fazer assim umas gotinhas de história da arte só pra gente se situar um pouquinho no tempo, né? E como é que as coisas aconteceram. Eu vou usar para essa primeira temporada, vamos dizer assim, eu acho que isso funciona, a linha do tempo e como a Wendy Beckett conta. Ela fala sobre a história da pintura, que é o que eu talvez me sinta um pouco mais confortável em começar falando com vocês aqui, já que eu sou formada em pintura e também sou formada em História da Arte, né? Minha graduação é em pintura pela Escola de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, e o meu mestrado é em cima de História e Crítica da Arte, também pela Escola de Belas Artes da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, por que eu escolhi falar sobre a história da pintura? A gente vai ter momentos, né, em que a gente vai ter muito mais relato visual, então a história da pintura é muito mais rica do que se a gente pegar outros pontos da história da arte para conversar, mas a gente também começa com a pintura, né? A gente começa com algumas expressões, as expressões humanas nas paredes, enfim. Vamos começar lá desde a pré-história mesmo, a gente vai ter esse gostinho de começar do começo para poder ir entendendo. Uma coisa que eu queria também, antes, né, de começar a esclarecer um pouquinho, é que a gente pode ver a história da arte através de vários ângulos. A gente não precisa necessariamente pensar a história da arte como uma linha do tempo. Mas eu acredito, para quem nunca teve esse contato com a história da arte, a linha do tempo faz um pouco mais de sentido, onde a gente vai pensando que tem uma sucessão de eventos. A gente entende melhor. Mas a gente pode pensar também que esses eventos podem sim dialogar com pontos do passado e criar novos jeitos de linguagens, né, de conversar com o seu tempo também. Então, a gente não precisa ficar preso nessa caixinha da linha do tempo, mas nessa primeira temporada aqui, vamos dar esse nome de primeira temporada, eu vou usar a didática da linha do tempo para a gente se situar. Eu acho que vai ser mais fácil de acompanhar, certo? Então, vamos lá. Por onde a gente vai começar? A gente vai começar pelas pinturas parietais, as pinturas das cavernas, né? Onde a gente vê as primeiras expressões humanas, que às vezes pode dar um pouco de uma sensação assim, nossa, mas isso é o que exatamente, né? Quem teve ali, o que fez ali, que sentido faz isso? E por que a história da arte estudou isso ou estuda ainda, né? Enfim. Essas pinturas, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Eu tô usando aqui o livro, né? Eu não falei do livro, mas não mostrei a capa. Esse livro é a História da Pintura, da Wendy Beckett. Dá pra ver que eu uso bastante ele, porque ele é muito didático. Ele já tá se desmanchando. E as pinturas parietais são essas aqui. São as cavernas que a gente vai ter, as primeiras onde a gente achou. As cavernas de Altamira e Lascaux. Altamira na Espanha, Lascaux na França, onde a gente vai ver esses desenhos, essas pinturas nas paredes feitos por esses homens ancestrais nossos. Então, acredita-se que esses desenhos nas paredes foram feitos em momentos de rituais sagrados, de caça, de aglomeração ali de pessoas específicas para fazer essa concretização, na verdade, né? Eles pensavam nisso, nesses rituais de alimentação, de caça, de que aquilo fosse bom para aquela tribo, para aquele bando, e desenhavam, né, nas paredes os animais enormes, bem gordos, bem fartos, para que eles pudessem depois somente ir à floresta ou sair, né, do seu abrigo da caverna para poder caçar de fato o animal. Na verdade, eles capturavam, a ideia era como se eles tivessem capturado a alma do animal ali e depois eles iam só a caça se facilitaria. E se não desse certo aquela primeira caça, eles fariam novamente. Então, a gente vai ver uma sucessão de imagens feitas umas sobre as outras, porque aquele pedaço, aquele momento ali da caverna funcionou e outros locais que são abandonados, que não deram muito certo ali, o ritual não foi muito bem sucedido. Então, a gente vai começar com isso. É como se aprisionasse ali a ideia daquele animal, daquele pensamento lá em que estavam todos querendo, ávidos por uma comida, então era uma questão quase um ritual de sobrevivência. Não é uma expressão, né? No primeiro momento, eles não estão ali pintando o bisão ou pintando aquele outro animal para botar e decorar a sua parede. Não era essa a ideia. Não, a expressão era mais uma questão de sobrevivência nesse sentido.
Tudo isso ainda é estudado e ainda é pensado. Na verdade, esse estudo da pré-história é muito recente, gente. Essas cavernas só foram descobertas há pouquíssimo tempo. Deixa eu ver a data aqui direitinho. 1879 a gente vai ter a descoberta de Altamira. Então, Altamira foi descoberta em 1879 e a caverna de Lascaux, ela é mais ou menos próxima da mesma época, do século XIX. Então, é muito recente essa descoberta, né? A humanidade, né, começou a olhar para o seu passado recentemente. Então, a gente não sabe exatamente por que esses homens faziam isso. A gente sabe que eles fizeram. E ficam várias hipóteses ainda tentando entender por que aquilo foi feito. Então, o mais aceito no momento é que eram esses rituais de caça, esses rituais de sobrevivência praticamente. E já se descobriram que tinham pessoas específicas para fazer esses rituais. Não era qualquer pessoa do bando ou da tribo que faria isso. Eles tinham os sacerdotes. Esses sacerdotes eram os pintores. Olha que bacana isso, né? Eles estavam ali para fazer essas pinturas. Tinham seus ajudantes também. Já se descobriram ferramentas de pintura muito rudimentares dentro dessas cavernas, em locais muito bem armazenados, locais muito preciosos. Então, não em todo mundo tinha ali o acesso. Bom, e a gente vai ver que os pigmentos usados nessa época eram bem restritos, porque eram coisas que a natureza dava ali. Então a gente vai ter sangue dos próprios animais que eram usados nesses rituais, né? O que sobra do animal ali eram feitas tintas, as terras que podiam dar colorações terrosas, vermelhas, amareladas, até branco, que a gente pode também ter, dependendo das pedras, das rochas do local, o carvão, que era vindo também daquela fogueira que se apagou e usava ali para pintar. Então a gente não vai ter nada tão colorido porque era tudo muito rudimentar, era o que se tinha. E o que isso é importante, né? Ficou a cargo da história da arte estudar isso em um primeiro momento, porque eram pinturas, porque eram imagens. Mas hoje em dia já se vê que o estudo dessas pinturas parietais, dessas primeiras pinturas que a gente chama de pinturas rupestres, né? A gente vai aprender um pouco mais, quem aprendeu na escola alguma coisa mais antiga, a gente vai chamar de pinturas rupestres, elas hoje em dia são muito bem vistas, assim, quase que pela antropologia, pela geografia, pelas outras disciplinas, né, que estão muito mais interessadas, porque quando se descobre uma caverna através dessas imagens, consegue saber mais ou menos a rotina daquele homem através do redor. Então tem exames que são feitos geológicos na Terra para saber por que aqueles homens ocuparam, né? Porque aquela humanidade, vamos falar assim, por que aquelas pessoas ocuparam aquele local e como é que eles viviam, dormiam, comiam, enfim. O primeiro indício de saber, né, de como descobrir esse povo que viveu ali, né, é através das imagens das cavernas. Mas elas vão dar o subsídio depois para você pegar o entorno. Então, a importância também delas está aí. A gente exatamente ainda não sabe muito bem por que eles fizeram. É um estudo que talvez demore bastante de se entender tudo, porque é muito antigo, gente. Essas pinturas das cavernas, olha só, elas são de 15 mil anos a 12 mil anos atrás. Então, são fenômenos muito antigos da nossa humanidade e que a gente não tem muito bem como saber como é que isso funcionava. Mas existem essas teorias que estão sendo aceitas a cada vez mais e estudadas a cada vez mais. Então, não dá pra gente te dar assim, um diagnóstico perfeito de por que eles fizeram isso, só sabemos que elas existem e que elas são uma das primeiras expressões humanas e o objetivo dessas expressões vão variar de acordo com o tempo e com a necessidade. E isso vai acontecer ao longo de toda a história da arte até chegar hoje. Então a gente aprende um pouquinho com o passado, né? Olhando, se voltando para ele, a gente vai ver como é que a gente ainda se comporta. Outra coisa, uma coisa interessante que a Wendy Beckett fala aqui, ela diz o seguinte: os artistas eram também caçadores e suas vidas dependiam dos bichos cujas imagens pintavam nas cavernas. Será possível que esses artistas caçadores achassem que descrevendo acuradamente a pujança e a velocidade dos animais adquiririam um poder mágico? Então, ela lança aí uma pergunta, né? E que é uma das hipóteses que vem assim se pensando se é possível, se foi assim dessa forma. Bom, aí a gente vai esperar um pouquinho mais a história contar pra gente. Mas a gente tem que lembrar
que por mais que a gente olhe pela linha do tempo, isso lá no passado, vamos dar uma recapitulada aqui, a gente vai ver que essa descoberta é muito recente. Então a gente vai a todo momento ir e voltar, pensar nesse movimento da história da arte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Vão ser sempre momentos curtinhos aqui pra gente comentar sobre alguma coisa. E se você quiser deixar seu comentário e acrescentar sempre alguma coisa, eu acho que esse aqui vai ser um vídeo quase uma roda de conversa, tá bom? Eu vou dar pra vocês um pouquinho dessas pinceladinhas, dessas gotinhas de história da arte, e quem quiser acrescentar, fica à vontade pra gente cada vez mais espalhar esses assuntos por aí e trazer também um pouco mais a arte para próximo das pessoas. Aqui a ideia é sempre a gente compartilhar. Então eu já vou pedindo aí pra você deixar seu like, compartilhar bastante os vídeos que a gente vai começar a fazer agora nessa primeira temporada, falando um pouquinho sobre a história da pintura e, enfim, é isso. Vamos deixar esse mundo um pouquinho mais divertido, mais colorido e com mais cultura, né? Mais acessível para todo mundo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!